Oi, minha amiga, tudo bem com vocês? Bom, como prometido, e eu vim aqui para mostrar para vocês como foi feito essa peça, essa bolsa, o passo a passo dela, certo? Que eu postei essa semana, que ficou linda, assim, modéstia à parte, eu gostei da estrutura dela, do tamanho todo, ela ficou, de um todo ela ficou bem legal. Vocês também vão adorar fazer, ela é fácil de fazer, tem os botãozinhos aqui, fecha também com o botãozinho montado, e aqui, e por dentro ela tem um bolsinho com duas divisórias aqui, ó, que eu fiz o mesmo tecido da parte floral, duas divisórias aqui, e cabe bastante coisa, bem fundo ele é mais ou menos essa largura aqui de profundidade, ou um pouquinho a mais, e fica bem legal, certo? Eu vou mostrar para vocês agora as medidas vão estar lá no meu grupo, Mimabelle 10 Inspirações, todas as medidas, ela não tem molde, elas são medidas, tá certo? O lacinho aqui da lateral, é um lacinho que eu fiz com esse alfinetezinho aqui, ó, que dá a opção de você usar, você tirar e colocar. Se você não quiser o lacinho, você pode tirar, certo? Se quiser, é só colocar lá. Aqui na frente eu botei um botãozinho aqui. É um pequeno pedacinho, uma tirinha de tecido costurado em um dos lados e virado, certo? Vira e faz o lacinho, como se estivesse fazendo um lacinho de fita normal, tá bom? Vou mostrar para vocês agora, começar a mostrar o passo a passo da próxima, dessa. Espero que vocês gostem, tá certo? Já te peço para você curtir, comentar, compartilhar. Quem não for inscrito ainda, aproveita e se inscreve, ativa as notificações e aí fica por dentro de tudo que eu coloco no canal, tá bom? Foi tudo feito com muito carinho para você, tá certo? Vamos ao passo a passo, né? Pronto, minha amiga. Esse aqui eu já deixei alguma coisa adiantada aqui para o vídeo não ser tão longo, tá bom? Mas o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de manta acrílica, pode ser R1 ou R2 ou a que você tiver aí, que você costuma usar. Aqui eu cortei um retângulo de um tecido medindo 18 por 50. Se você quiser menor, que foi o tamanho dessa vermelha que eu fiz, certo? Se você quiser menor, você diminui também. Se você quiser ela mais baixa, você diminui as proporções aqui das faixinhas, dos retângulos, tá bom? Aqui eu já fiz um quilt nessa peça, que eu fiz da seguinte forma. Deixa eu mostrar pra vocês. Peguei a minha régua, marquei aqui em uma das extremidades para outra, passei um traço com giz mágico e fui traçando de 4 em 4 centímetros nessa posição aqui, aqui e aqui. Depois eu vim e fiz a mesma coisa desse outro lado. Daqui pra cá 4, daqui pra cá 4, daqui pra cá 4. Aí fiz uma costura nela, uma costura com ponto 3,5. E depois eu fiz o inverso. Peguei da outra extremidade pra cá, fiz a mesma coisa. Centralizei 4 faixinhas, riscos com giz de 4 em 4 centímetros, certo? Aí ele ficou com linhas assim e linhas assim. Depois eu fui e em cada encontro aqui das linhas, o encontro das partes aqui, eu passei uma linha reta aqui, outra aqui e fui até o final, certo? Porque eu queria que ficasse dessa forma. E fiz com uma linha clara, um azul mais claro, justamente para dar destaque a essa parte aqui, tá bom? Se você não quiser fazer também, fique à vontade, faz se quiser. Se você quiser uma bolsa inteira, sem as faixas, também dá para fazer, é só você cortar a altura que você quer e a largura que você quer também, dá certo, certo? E aí, nós vamos precisar de um retângulo aqui de 18 por 50 e mais 2 retângulos também de 18 por 5, de 15, esse aqui, floral, ele tem 15 por
50, pelo total da peça aqui. Essa minha aqui, ela tem um pouquinho mais de 50, tem 51,5, alguma coisa assim. Mas foi de propósito, deixei aí, depois a gente vai refilar essa parte. Essas duas faixas florais, ela tem 15 por 50. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos posicionar aqui, ó, direito com direito, colocar aqui, direito com direito, e vai passar uma costura aqui com o pezinho de máquina. Lembrando que eu uso o pezinho de máquina, esse aqui, o da industrial. Eu uso esse aqui. Se você for usar o da máquina doméstica, por exemplo, você obedece o mesmo total aqui e do outro lado, nas duas partes, para que na hora de montar, essas costuras elas se encaixem direitinho, como encaixaram aqui, ó. Como estão encaixadinhas aqui. Ó, que elas se encaixem, elas se encontrem perfeitinhos aqui, certo? Então, vocês têm que obedecer o calcador da máquina, a medida do calcador da máquina em ambos os lados, certo? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos passar uma costura aqui, de fora a fora. Depois de passar a costura, nós vamos tombar isso aqui para cá. Vamos passar uma costura de segurança aqui ao redor, deixando essa parte aqui bem firme e aqui bem presa. E vamos repetir o processo do outro lado, com o outro retângulo de 15 por 50. Passa a costura aqui, retrocesse nesse final. E vamos tombar para o outro lado aqui e fazer a mesma coisa. Segurar com uma costura de segurança em todo ao redor, certo? Esse retângulo de manta aqui, ele tá maior, é melhor a gente tirar maior mesmo. Ele tem 50 por 54, certo? Por causa do tamanho da peça. Se você diminuir, se você não quer com 50 aqui, se quer uma bolsinha mais estreita, aí você diminui a manta também, tá bom? Eu vou fazer isso aqui e vou trazer aqui para vocês verem o resultado dela já pronta com as costuras, ok? Tô terminando aqui de fazer a costura de segurança ao redor que eu falei para vocês. Ela fica assim, ó, vira para cá, tomba. Faz uma costurinha com o pezinho de máquina aqui, normalmente, certo? Na sequência, a gente passa o ferro na peça e vamos para a próxima etapa, ok? Agora a gente refila isso aqui com o cortador ou com a tesoura, refila tudo, deixa ela bem igualzinha aqui. E eu venho mostrar a vocês o próximo passo, que é um corte que nós vamos fazer aqui para deixar a peça um pouco mais estreita na parte de cima, ok? Pronto. Fiz as costuras, refilei e agora eu vim mostrar para vocês o próximo passo, certo? Olha, a gente escolhe, elege uma parte que vai ficar o topo da peça, a parte de cima. Elegeu a parte de cima, como esse tecido aqui, ele não tem direção, tanto faz esse lado como esse lado. Se o seu tecido tiver direção, tem que se atentar para o lado da direção do tecido, certo? Se ele tiver cabeça, pé, cabeça, para não ficar de ponta cabeça, certo? Escolheu a parte de cima do topo, a gente vai medir aqui, ó, da extremidade para cá, 2 centímetros. E vai fazer uma marcação, 2 centímetros, certo? Faz a marcação aqui, desse lado e desse lado, a mesma coisa. Feita a marcação de 2 centímetros, a gente vai unir a última extremidade aqui da outra parte, a parte de baixo, a pontinha aqui, vai unir com esses 2 centímetros que nós fizemos na parte de cima e vai traçar uma linha aqui com giz mágico nessa direção, fazendo esse caminho aqui, esse percurso aqui. Vai passar uma costura aqui, de fora a fora, depois a gente refila o excesso aqui, tira fora o excesso aqui dos dois lados, certo? Que vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai ficar dessa forma. Essa parte aqui é a parte da frente, eu aproveitei, já coloquei minha etiqueta aqui. Então, eu fiz o corte e ela ficou, essa parte de cima, ela ficou mais estreita do que essa, certo? Aqui ficou mais estreita do que essa parte aqui. Essa parte aqui vai ter as caixinhas de leite,
tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui, vou passar a costura, vou refilar e vou mostrar o próximo passo, ok? Costura feita. Aqui, ó, fiz a costura. Por aqui dá pra ver melhor, fiz a costura de uma extremidade à outra, dos dois lados. Agora, eu vou cortar aqui, deixando um espaçozinho pequenininho assim, ó, de alguns milímetros aqui, só para cuidado para não pegar na costura. Refila, deixa pronto aqui, um lado e o outro. Pronto. Agora, vamos pro próximo passo, que vai ser a parte da colocação das alças aqui, certo? As alças, nós vamos pegar tecido, escolher um dos tecidos e forrar a alça, aquela alça de algodão cru, aquele toçal de algodão cru, forrar aqui para colocar na peça. Escolhe um dos tecidos, eu escolhi esse aqui dessa, pra gente colocar na peça, certo? Do jeito que eu fiz nessa aqui, ó. Essa eu botei 2 tecidos aqui, mas não é obrigatório, é opcional. Esse eu coloquei só um tecido, de um lado e do outro. Mas contei com a linha clara também para visualizar, certo? E você vai pegar um tecido, essa minha eu cortei. Essa minha alça aqui, ela tem 2,5 e eu peguei um tecido que mede 9 centímetros. A gente vai ao ferro, passa ferro aqui centralizando, fazendo um vinco no centro. Eu faço dessa forma, mas tem várias maneiras de se fazer a alça, certo? Aí coloca a alça aqui. No vinco aqui que foi feito no ferro, a gente coloca a alça aqui, posiciona. Dobra essa parte aqui pra dentro. Se quiser, pode colocar clipe aqui. E essa outra, a gente vai dobrar aqui, um pouco mais. E vai encontrar as duas extremidades aqui, ó. Aqui. Aqui, pronto. Vai encontrar as duas extremidades aqui, ó, dessa forma aqui, certo? Vai ficar dessa forma. E nós vamos passar uma costura de fora a fora, desse lado, segurando as duas partes. Depois, a gente vira e passa novamente desse lado aqui, que vai ficar como a que eu mostrei agora, ó, certo? Vai ficar dessa forma aqui. Quem quiser fazer do mesmo tom, a linha do mesmo tom do tecido também, fique à vontade. Quem quiser colocar a alça pronta também, fique à vontade. Essas alças prontas eu não tenho muito acesso aqui, por isso que eu tenho que usar a imaginação e criar as minhas. E fica dessa forma, certo? A alça é feita dessa forma, ok? Vou mostrar para vocês agora a medida para colocar a alça, a posição da alça. Tá bom? Pronto. Eu peguei a minha parte das costas e da frente e estabilizei também com uma entretela de tecido, aquela grossa entretela de roupa, certo? Ela é bem grossa. Quem quiser colocar o TNT, uma outra estrutura que é para ela ficar mais durinha assim, fique à vontade, tá bom? Eu usei o que eu gosto de usar, o que eu tenho aqui. Então, aqui a gente vai achar o centro da peça. Marquei aqui o centro. Do centro para um dos lados aqui, a gente vai marcar, não sei, dá para ver aqui, ó, um risco com giz. Daqui para cá, tem 7 centímetros para um lado e para o outro 7 centímetros. Daqui, da parte de cima, para baixo também tem 7 centímetros. Faz uma marcação aqui também. Porque a alça, ela vai se encaixar justamente nessa posição aqui.
da marcação para fora, do risco de 7 centímetros para fora. Vou encaixar ela aqui, certo? Quem quiser aqui colocar o rebite, pregar com rebite, alguma coisa assim, ou colocar a alça pronta, de couro, alguma coisa assim, colocar com rebite, também fique à vontade. Quem quiser colocar a alça presa aqui, também dá certo. Você coloca ela aqui e aqui você vai fazer o acabamento da vira da bolsa e a alça vai ficar aqui. Só que ela fica mais grosseira, mais grossa. Então, eu coloquei a minha aqui e vou colocar a outra aqui também, certo? Então, daqui pra cá são 7, daqui pra cá são 7 e daqui pra cá também, pra cá 7 centímetros de altura, ó. Daqui pra cá 7, daqui do meio pra cá 7, 7, 7, dos dois lados. Vai fazer isso nas duas partes, vai posicionar aqui a alça, aqui, dessa forma, deixa eu colocar um alfinete aqui. Depois vai virar a alça para que ela fique na posição certa, você atentando para que ela fique na posição correta. Assim, nessa posição aqui, ó, você faz isso na alça. Essa é a posição correta da alça, ela vai se encaixar aqui. Dobrar aqui e vai colocar, ok? E vai passar uma costura ou colocar com rebite. Eu vou passar a costura nas duas e venho mostrar pra vocês, tá bom? Pronto. Posicionei as alças. Uma costurinha aqui ao redor, fiz um quadrado, depois eu fiz uma costurinha aqui. Quem quiser pode fazer um X aqui, eu fiz só uma. Fica dessa forma aqui, ó. Presinha. Essas marcações aqui com ferro, do giz, com ferro ela vai sair. E aqui o avesso, ó. O avesso ficou dessa forma. Certo? E as duas alças presas, aqui, presinhas. Todas duas na posição. Quem quiser colocar o rebite, essa é a hora de colocar o rebite aqui, enquanto a peça tá aberta, para não aparecer do outro lado. Eu não vou colocar rebite nessa. Vai ficar assim do jeito da outra. E o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos posicionar direito com direito aqui, ó, da peça, direito com direito. Lembrando cuidando para que essas costuras elas se encontrem, certo? Toma cuidado para que elas se encontrem certinhas aqui. Coloca clipe, alfinete, o que você tiver, de um lado e do outro, tanto em cima quanto embaixo. Se atenta para isso, para que ela tenha harmonia no final, certo? As costurinhas se encontrem, ok? O primeiro cuidado é esse, dos dois lados. Feito isso, a gente vai passar uma costura de fora a fora. Começando aqui, essa parte da alça, ó. Começando aqui, indo, toda. Vem pra cá, fecha todo. Sobe novamente aqui, termina com retrocesso aqui, certo? Nós vamos fazer uma costura em U, em todo ao redor da bolsa, deixando essa parte de cima aqui das alças aberta, porque é por aqui que nós vamos desvirar a peça, certo? Eu vou prender, fazer a costura e vou mostrar pra você na hora de desvirar e mostrar pra vocês como ficar, tá certo? Pronto, fechei em toda a volta. Uma costurinha de segurança. E aqui a gente vai pegar Eu fiz esse meu moldezinho aqui de uma caixinha de leite de 6x6. Eu tenho todos os tamanhos feito nesse papel aqui que a gente encaderna a apostila, né? Esse papelzinho aqui. Que aí fica fácil. Você posiciona aqui, na costura aqui e na costura embaixo. Faz o traço, você marca a caixinha de leite. Diminui o trabalho de estar sempre que tá medindo. Aqui a gente encaixa, lembrando que é da costura para cima e aqui na costura também. Aí marca com a caneta dos 4 lados. Aqui, aqui, aqui
e do outro lado, certo? E eu tenho todos os outros tamanhos, ó. 3x3, 2x2, todos os tamanhos de caixinha de leite eu fiz nesse papelãozinho, nesse plásticozinho. Aqui agora a gente vai abrir com a mão, botar a mão aqui dentro, que ela tá toda aqui, o direito dela tá aqui, ó. Esse é o avesso. A gente olha se as costuras se encontraram aqui, se bateram direitinho, estão todas batendo. Já verifiquei. Aí agora a gente vai, coloca a mão dentro da peça, ó, e acha aqui o cantinho da caixinha de leite, ó, e faz isso. Se atenta para que essas costuras aqui, essa e essa, elas também se encontrem, que é para ficar bem bonitinho aqui o acabamento. Se atenta aqui para que ela encontre. E aí nós vamos passar uma costura de fora a fora, fazendo a caixinha de leite aqui com retrocesso no início e no final dos dois lados, certo? Depois a gente corta o excesso e desvira a peça. Eu vou fazer e mostro para vocês, tá bom? Pronto, caixinha de leite feita, recortada. Agora a gente desvira a peça. Ok. Pronto. Peça pronta. A parte de fora. Caixinha de leite ok. As costuras batendo direitinho. E ela fica assim, ó. A mesma largura que lá embaixo é aqui. Mas aí, um pouquinho menor, na verdade, porque nós tiramos 2 centímetros de cada lado. Aqui, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, fazer no forro. Só que o forro é um retângulo inteiro, de um tecido inteiro com bolso. Vou mostrar para vocês como é que eu faço o bolso. E aqui, depois a gente vem fazer a marcação aqui do botãozinho de pressão que fica nesse cantinho aqui, que é para dar justamente esse caimento aqui na peça, para que ela fique mais estreita aqui em cima do que embaixo, como essa aqui, ó. Que ela fique dessa forma aqui, ó. Que ela fique mais estreita na parte de cima, certo? É justamente esse botãozinho aqui que faz esse caimento aqui, tá bom? Eu vou mostrar como é que faz o bolso, na sequência eu mostro como é que coloca uma peça dentro da outra, tá bom? A mesma coisa que nós fizemos, a marcação dos 2 centímetros na parte de cima da peça lá, 2 centímetros aqui e marcar daqui para chegar na última extremidade aqui, fazer esse corte para que ele faça isso, dê um pouquinho, uma afuniladazinha aqui na parte de cima. Do jeito que nós fizemos na parte externa, nós vamos fazer aqui também no tecido do forro, certo? Eu já cortei, já fiz o recorte, que é para ele ficar com esse afunilar um pouco aqui, ó, tá vendo? Essa parte de baixo, essa parte de cima. E aí nós vamos fazer o que? Nós vamos colocar um bolsinho aqui dentro da peça. O que nós vamos fazer? Vamos cortar um retângulo de um outro tecido. Eu sempre corto passando, viu, minha gente? Sou eu mesmo que faço desse jeito. Vamos cortar um retângulo aqui. Esse meu aqui mede 51 por 37. Aí eu vinquei aqui o centro. Vamos virar aqui direito com direito, ó. E vamos fazer uma costura de fora a fora, aqui, ó. Fazendo um tubo aqui. Depois a gente vai desvirar por aqui para se formar o bolso, tá bom? Eu vou passar uma costura aqui, vou desvirar e mostro para vocês. A costura é feita de fora a fora aqui, ó, na dobra, certo? Um retrocesso no início e no final, depois a gente vai pegar, vai virar um tubo, a gente vai desvirar esse tubo, passar a ferro e vai transformar num bolsinho, tá bom? Costurinha feita aqui, ó, virou um tubo.
Agora eu vou desvirar, passar o ferro e mostrar pra vocês. Pronto. Tubo desvirado, passado o ferro. Agora a gente vai pegar essa parte aqui, é a parte da costura, ó, onde a gente costurou, certo? Essa parte vai ficar pra baixo. Essa parte aqui é a parte de cima do bolso. Então, nós vamos fazer um pés-ponto aqui com um pezinho de máquina só pra dar um charrinho aqui, certo? Pronto. Costurinha feita aqui, desse lado. Vamos achar o centro aqui, marcar aqui o centro, vinca, e se quiser pode marcar com giz aqui, ó, onde a gente vincou. Esse é o centro. O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar a parte do forro, lembrando que essa parte aqui é a parte da caixinha de leite, é a parte mais larga. Essa parte aqui é a parte de cima, é a parte da abertura da bolsa, certo? O que nós vamos fazer? Da parte de cima para baixo, nós vamos fazer uma marcação de 13 centímetros. E nesses 13 centímetros, passar uma linha de fora a fora aqui. E para encaixar o bolso, certo? Como esse bolso, ele mede aproximadamente 17 centímetros aqui, eu fiz uma outra marcação aqui, que é para eu ter certeza que ele vai ficar certinho aqui, não vai ficar torto, que aí eu posiciono tanto em cima de uma quanto em cima da outra linha, da outra marcação, certo? Posicionei aqui, deixa eu ajeitar aqui, posicionado. A gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer uma costura aqui, ó, num pezinho de máquina bem pequenininho aqui, de fora a fora, depois dele posicionado, de fora a fora aqui, prendendo esse bolso aqui. Essa linha ficou torta, mas eu apago com ferro. Posicionei ele aqui em cima, certinho. Aqui a gente vai passar a costurinha bem na beirinha, um pés-ponto, para prender esse bolso aqui. Preso, ele vai ficar dessa forma aqui, certo? Na sequência, a gente faz as divisórias. Quem quiser fazer uma divisão para caneta, faz uma marcação e faz 2 tracinhos que encaixa a caneta. Quem não quiser fazer de caneta, faz as 2 divisórias. Essa vermelha eu fiz uma divisória aqui no centro para caneta, certo? Nessa etapa aqui, quem tem etiqueta interna de peça, etiqueta interna que coloca na peça, essa é a hora de colocar, porque aí você vai encaixar ela aqui no centro e ela vai ficar presa aqui justamente na costura que nós fizermos, tá certo? Eu vou fazer isso, a costura, e venho mostrar o bolso pronto aqui pra vocês, tá bom? Pronto. Prendi o bolso aqui, aproveitei e deixei uma aberturazinha aqui de mais ou menos 2 centímetros, que cabe uma caneta aqui, pra colocar uma caneta aqui, certo? O que nós vamos fazer agora? Pegar outra parte do forro, as 2 partes, unir direito com direito, se atentando para que a caixinha de leite, a parte de baixo, que é a mais larga, fique na parte de baixo e a mais estreita na parte de cima, certo? Vamos fazer uma costura da mesma forma que fizemos na bolsa. A diferença é que nós vamos deixar aqui na parte de baixo ou na lateral, você escolhe, a questão de gosto, eu vou deixar aqui na parte de baixo, uma abertura grande. Não precisa deixar pequenininho não, ter economia nisso não. Aqui eu vou dar um retrocesso e vou fechar até aqui e dar retrocesso. Do outro lado, a mesma coisa, vou deixar uma aberturazinha aqui, começar com retrocesso e subir e terminar com retrocesso na parte de cima também, certo? E aí nós vamos desvirar por aqui para poder encaixar na bolsa, tá bom? Pronto, fechei. Aqui eu fiz a caixinha de leite da mesma forma que fiz lá na parte da frente. Agora a gente vai, por essa abertura aqui que nós deixamos, nós vamos fazer isso, fechar a caixinha de leite e cortar o excesso. Tentando para que as costuras ficarem retinhas, vamos passar uma costura de fora a fora aqui, finalizando, iniciando e finalizando com retrocesso desse lado.
e desse lado, do outro lado. E vamos desvirar essa parte aqui, para ver se ficou tudo ok. E finalizar colocando na peça, já o forro da peça, tá bom? Pronto, parte interna finalizada, o bolsinho tá aqui, porta-lápis tá aqui, a caixinha de leite tá feita e a abertura aqui pra gente desvirar a peça tá aqui, certo? Agora nós vamos colocar na bolsa. O que que nós vamos fazer? A bolsa vai tá assim, no direito. Nós vamos pegar o forro, virar do avesso, colocar do avesso, se atentar que essa costura aqui, que é onde tem o bolso, ela vai ficar na parte das costas da bolsa, aqui, na parte onde não tem etiqueta. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai vestir a bolsa dentro do forro, dessa forma. Vai organizar todo mundo aqui no cantinho, nos cantinhos, tudo direitinho. Colocar clipes aqui, organizar todo mundo e fazer uma costura em toda a volta aqui. Eu vou organizar todo mundo e vou mostrar pra vocês como é que fica, certo? Pronto, uni todo mundo aqui, vesti a bolsa. Aqui tá a abertura. E aqui eu coloquei clipes. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer... E a alça tá pra dentro. Nós vamos fazer uma costura em toda a lateral da bolsa. Circulando aqui a bolsa. Em um pezinho de máquina ou mais um pouquinho. Depois a gente vai desvirar por essa abertura aqui. Certo? Um pezinho de... Eu coloco mais de um pezinho de máquina. Esse meu pezinho aqui, né? Da industrial. Eu sempre coloco mais ou menos 1 centímetro a costura aqui. Faz toda a lateral, já organizando as costuras para que fiquem bem retinhas, tanto do forro quanto da parte externa. Vai ajeitando a peça na máquina. Está aqui. Lembrando que essa peça, tanto ela dá para fazer na industrial, como eu estou fazendo, né, tranquilamente, quanto dá para fazer na doméstica também, sem problema nenhum, ela faz tranquilo na doméstica, tá certo? Agora nós vamos desvirar aqui por essa abertura, vamos organizar todo mundo, passar ferro, aí eu vou mostrar para vocês e fazer a costura de acabamento, tá bom? Desvirei, coloquei o forro para dentro e aqui coloquei os clipes, nós vamos fazer um costura de peça ponto aqui em todo ao redor da peça, certo? Eu vou fazer, mostro para vocês e venho mostrar a marcação aqui, a largura da marcação dos botões, tá bom? Pronto, peça ponto feito aqui, bem na beirinha. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai organizar aqui a frente, centralizar tudo direitinho. E aqui nós vamos fazer uma marcação. Aqui é a costura central, né, da lateral. Nós vamos fazer uma marcação aqui de mais ou menos 2 dedinhos. E quem quiser, através de medidas, deixa eu pegar a fita métrica aqui. Mais ou menos 3 centímetros, a gente faz uma marcação aqui, para um lado, e 3 centímetros
para o outro. Da costura para cá 3, da costura para cá 3. Nós vamos fazer desse lado e do outro lado. Vamos pegar o botão imantado e colocar a parte fêmea aqui e a parte macho aqui, que ele vai fazer isso, certo? Do jeito da peça, da primeira peça, ó. Parte fêmea aqui, a parte macho aqui. Não vai aparecer aqui, por quê? Porque nós estamos com o fundo lá do forro aberto, e por ele que nós vamos colocar a partezinha interna do botão, tá bom? Depois, a gente vai colocar mais 2 botões, aqui, um aqui e outro aqui. Onde é que eu coloco esse botão? Da alça para cá 1 centímetro, da alça para dentro 1 centímetro, da alça para dentro 1 centímetro. Ou seja, os 2 botões eles vão ficar aqui bem no centro da peça. Porque as 2 laterais eles vão se fechar aqui e vai ficar mais ou menos essa distância aqui de um para o outro, ó. Certo? Eu vou mostrar para vocês como é que prega um lado, bota o botão de um lado e aí já deixa a peça pronta e vai mostrar o resultado para vocês, tá bom? Ó, na marcação que nós fizemos, nós vamos posicionar essa partezinha aqui do botão aqui e vamos pegar a caneta e vamos marcar aqui e aqui. Fica dessa forma, certo? De um lado e do outro. Aí aqui, o que nós vamos fazer? Vamos colocar a mão por dentro do forro, para que não fure a parte da frente. Deixar a abertura aqui, afastar para cá, ó. Aí aqui tá só, minha mão tá aqui no forro, no fundo da peça, aqui. Nós vamos pegar a tesourinha e vamos fazer um pique aqui, na marcação que nós fizemos, ou então com com abridor de casa, certo? Vamos pregar a parte fêmea aqui, ó, a mais gordinha. Aqui. Nessa parte não precisa colocar reforço, porque essa parte aqui é a parte onde já tem a manta e a entretela. É até mais resistente para furar, para entrar. Certo? Aqui, ó. Agora, não precisa botar reforço, a gente vira do avesso. E coloca a partezinha aqui e vira pro outro lado. Os 2 perninhos. Pronto, o botão preso aqui. Fixo aqui. Agora, a gente vai fazer a mesma marcação, ver se a marcação que nós fizemos aqui de 3 centímetros tá dando certinho, tá? Aqui a gente vai fazer de novo a mesma marcação com a plaquinha. Aqui. Vamos riscar. Riscou, corta e coloca a segunda parte, essa que é o macho, chamam de macho, né? Coloca aqui, deixa eu abrir mais um pouquinho. Entrou. Aqui ainda falta um pouquinho. Rasguei aqui um pouquinho para entrar. Entrou. E aqui nós vamos colocar a outra parte que fica na parte interna aqui, ó. Abre a perninha, um lado. Tem gente que abre pro centro. Tem outros que colocam pra fora e outros colocam pra dentro. Tem um que é mais duro que o outro, então a gente precisa de ajuda. Um negócio mais forte.
para apertar. Pronto, apertei. Ela fica desse jeito. Eu vou fazer isso do outro lado e mostro pra vocês. Pronto, coloquei o botão numa das laterais, na outra, bem, do mesmo jeito que eu coloquei naquela. E aqui eu tô fazendo a marcação do botão que fica fechando aqui. Eu medi aqui mais ou menos meio centímetro da alça pra dentro e 1 centímetro daqui da borda pra dentro. Fiz a marcação e tô posicionando o botãozinho aqui. Um aqui e outro aqui. O fêmea aqui e o outro. Só que aqui a diferença desse aqui é que ele vai ser só na parte do forro. Então, se ele é só na parte do forro, ele necessita de um reforço aqui. O que que a gente faz? A gente pega um pedacinho de manta que vai sobrando da caixinha de leite. Coloca aqui. Não precisa nem fazer furinho que o botão ele fura, ele perfura. Eu coloco 2. Eu coloco 2 quadradinhos, 2 pedacinhos, para ficar bem reforçado, não ter perigo de rasgar. Agora eu coloco a plaquinha de segurança aqui. De um lado, abro a perninha e fica assim, certo? Não precisa cortar o excesso também não, porque ela vai ficar por dentro. Vamos fazer isso desse outro lado aqui também. Dá um cortezinho aqui onde a gente marcou. Encaixa o outro botão fêmea. Encaixou. Vamos fazer o reforço com um pedacinho de manta. Tudo isso pela abertura do forro, ó. Coloca aqui. Força um pouquinho que o botão fura o pedacinho de manta. Quem quiser já pode também dar um picote aqui para entrar mais fácil, certo? Enganchou aqui um pouquinho, pegar o picote. Vamos colocar o segundo. E vamos colocar a plaquinha de segurança, ó. Coloca aqui. E pende as perninhas para fora. Ai. Pronto, o botãozinho tá posto aqui. Os 2 botões. Agora, o que a gente vai fazer? Para não ficar torto, deixa esse aqui fechado, esse outro fechado. Posiciona aqui o forro no cantinho dele. Aí vem, faz isso, ó. Organiza todo mundo certinho aqui, alinhadinho. E tenta ver onde está posicionado o botão aqui. Se quiser, pode fazer uma marcação com giz nele. E quando você apertar aqui, já vai ficar marcado no tecido. Para não ter erro de você colocar um pouquinho mais para baixo ou um pouquinho mais para cima. Aqui e o outro aqui. Posiciona, aperta. E já vai estar marcado aqui, ó. A posição dos outros 2 botões. Deixa eu abrir aqui. Ó. Tá vendo que tá marcado aqui? Aí a gente vai pegar a plaquinha, vai colocar no centro e fazer a marcação do mesmo jeito aqui, ó. Com a caneta e fazer o mesmo procedimento que nós fizemos agora com o primeiro botão fêmea aqui. A gente vai botar o macho. Cortar, colocar o reforço. Tudo direitinho, tá bom? Eu vou fazer isso, vou fechar o fundo e venho mostrar a peça pronta pra vocês. Coloquei os botões e aqui a abertura do fundo da bolsa, onde a gente desvirou, a gente fecha ou com pontinho invisível, ou com uma colinha, ou então com uma costurinha reta aqui no fundo da peça, tá bom? Eu vou fazer isso, vou passar a ferro, venho mostrar a peça pronta para vocês e mostrar como é que faz o detalhe do cursor que eu prometi, tá certo? Prontinha, ficou pronta mais uma bolsa. Aqui, ó, cantinho da caixa de leite. Aqui.
A gente passa o ferro, tá, gente? Passa o ferro, vinca tudo direitinho, que pra ela ficar assim bem firmezinha. Eu vou postar a foto pra vocês verem direitinho como ficou, tá bom? O meu cantinho aqui não tem condições de eu colocar ela em outra posição pra vocês verem, porque a mesa da máquina é pequena. Mas ficou assim, tá certo? Agora, o que eu prometi foi fazer esse detalhe aqui do cursor da carteirinha. Carteirinha, depois eu vou gravar uma aula dela, certo? Esse detalhe aqui no cursor. Foi o que eu fiz. Eu peguei a florzinha daqui, um pedacinho que sobrou daqui, esse cantinho aqui que eu recortei, ficou uma florzinha e eu não quis jogar fora. Então, eu peguei, coloquei aqui, coloquei o termocolante Teclebo no avesso dela aqui. Do outro lado eu coloquei esse aqui, que é para fazer um composê. E aqui é um pedacinho, uma tirinha de montana. Eu cortei uma tirinha de montana de mais ou menos 1 centímetro. E arredondei aqui a pontinha, fiz um pesponto. E coloquei 2 rebitezinhos. Um aqui, para essa argolinha não ficar correndo. E outro aqui, para servir de puxador do zíper, de chaveirinho mesmo. Aí, o que foi que eu fiz? Ó. Peguei aqui uma florzinha. Primeiro peguei o termocolante Teclebo. Esse aqui vem num rolo assim. Ele tem mais ou menos 22 centímetros assim de espessura. Peguei um pedacinho. Ele tem um lado mais brilhoso e outro menos brilhoso. Que você vai colocar o lado mais brilhoso dele. Aqui é a florzinha do próprio tecido ali da bolsa. É uma florzinha, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha florzinha para baixo aqui do tecido. Vou colocar essa partezinha aqui mais áspera dele. Ele tem um detalhezinho, um detalhezinho como se fosse uns quadradinhos, quadriculadozinho. Pra cá, em cima do avesso da peça. Vou lá no ferro e vou passar aqui 5 segundos rapidamente para essa primeira camada aqui da película, ela aderir ao tecido aqui, certo? Vou passar lá e vou mostrar para vocês. Pronto, ó. Fui lá no ferro, passei 5 segundos rapidamente o ferro algodão, temperatura algodão, rapidamente, só para aderir aqui na florzinha. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa películazinha aqui, ó, que é o papel protetor, termocolante, e ele vai ficar assim, ó, plastificado, tá vendo? Aí, o que nós vamos fazer? A gente tem que fazer um fundo aqui para esse chaveirinho, como eu fiz no vermelho. Eu vou fazer no mesmo tecido, um outro pedacinho que sobrou do tecido. Eu vou colocar aqui, ó, sobrepor aqui um no outro. Aqui. E agora eu vou aparar aqui um pouquinho esse excesso para não colar lá no ferro. Aqui. Vou lá no ferro novamente e vou passar temperatura algodão aqui em cima agora com o papel protetor, lembrando, para não queimar o trabalho. Vou passar aqui 25 segundos aqui em cima. Como ele é um pedacinho pequeno, o ferro vai caber direitinho aqui em cima, então uma vez só é suficiente. Vou fazer isso e volto aqui para mostrar para vocês o próximo passo, tá certo? Pronto, fui lá no ferro, passei os 25 segundos, temperatura algodão, o ferro sem ser a vapor. E aí, colei um no outro. E ele ficou assim, ó, bem durinho. Como se fosse uma dublagem mesmo, ó. Durinho. Aí, o que a gente vai fazer? Eu fiz, né? Eu fui lá e recortei aqui, acompanhando o risco. Eu vou acompanhar o risco desse aqui também. Ele não vai desfiar porque ele tá com a proteção do termocolante definitivo Teclebo aqui. Então, ele não vai desfiar. Se quiser deixar uma bordinha do tom aqui ao redor, como eu tô fazendo aqui, pode deixar. Aí vai do gosto de cada um.
Vamos acompanhar aqui, ó. Eu vou cortar essa florzinha aqui também, para não desperdiçá-la, né? Vou deixar aqui também. Ela tá tão bonitinha pra eu desperdiçar ela aqui e tirar fora, né? Vamos aproveitar cada cantinho. Recortando com calma, de coração. E a gente chega lá. Pronto. Recortei a florzinha aqui. As costas dela tá aqui com o mesmo tecidinho, como eu falei. E aqui o que a gente faz? A gente elege um lugarzinho onde vai colocar justamente a tirinha de montana. Quem não tiver tirinha de montana, pode fazer disso aqui também, o próprio tecidinho, o restinho aqui. A gente consegue cortar aqui, ó. E faz o detalhezinho de prender no detalhe do cursor. Isso aqui também daria para fazer o puxantezinho daqui, ó. É só fazer dessa forma, colocar o rebite aqui, no próprio restinho de tecido, certo? Mas aí eu tenho montana, eu vou colocar aqui a tirinha de montana. Eu vou colocar aqui, só que eu vou colocar na folhinha. Eu vou colocar nessa folhinha aqui, pra flor ficar no sentido da parte de baixo. Porque se eu botar aqui em cima dessa florzinha, ela vai desaparecer aqui dentro, ó. Ela desaparece aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui nessa folhinha. E aí, o restante fica todinho assim. Aí, aqui, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma costura de press-ponto aqui, na máquina. Bem certinho na beirinha. Sem dar um retrocesso. Aqui no final a gente arremata passando por cima, certo? E aí a gente vai colocar uma argolinha de chaveiro aqui dentro, ó. Coloca essas argolinhas aqui de chaveiro aqui dentro, nessa parte aqui. Posiciona onde você quer aqui. E fura com o furador aqui. Coloca o primeiro rebite. Segura aqui a argolinha, que é para ela ficar presa aqui. Coloco o segundo rebite aqui. Essa tirinha, ela tá grande, eu vou diminuir um pouquinho. A tirinha, ela tem 8 centímetros, 8 por 1. 8 por 1. Aí, coloca aqui, centraliza e coloca o rebitezinho e fica um chaveirinho lindo, né? Bem lindinho. Você pode fazer tanto com a florzinha do tecido, quanto com a frutinha de um tecido também. O que você quiser fazer, dá pra fazer. E ele fica durinho, ó, não desfia, ó. Durinho, durinho. Fica como se o tecido tivesse dublado 2 vezes, ó. Muito durinho, certo? E assim ficou o passo a passo da bolsa. E ainda mostrei o detalhe da florzinha, como foi que eu fiz, tá certo? Vou gravar depois uma aula mostrando como é que eu faço com outras formas, isso aqui, tá bom? Mas aí depois eu coloco só a aula dele lá no canal, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, minha gente, foi feito com muito carinho. A peça foi pedido de uma pessoa do Facebook. E aí eu me propus a tentar fazer mais ou menos da imagem que ela mostrou, a bolsa, e me dispus a fazer, e prometi que eu colocaria no canal. Então aí eu coloquei, eu espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é uma carteirinha, ou uma necessaire, ela abre aqui, tem um zíperzinho aqui, tem esse detalhe aqui, esse recorte aqui, que eu fiz para combinar com a bolsa, certo? As costas dela assim, o mesmo detalhe do quilt reto aqui.
que eu fiz na bolsa, eu fiz aqui também, ok? Depois eu vou fazer a aula dessa aqui também, para vocês aprenderem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se puder curtir, comentar, compartilhar, eu agradeço. Isso ajuda o canal a crescer e incentiva a gente a fazer mais tutoriais, tá bom? Um beijo para vocês, um cheiro para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima.